Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal do Petuco, tá? Hoje nós vamos ter uma aulinha aí sobre as origens, possíveis origens da vida, né? É uma coisa que sempre intriga aí a raça humana, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual é a minha missão? É que tem que ter uma missão, né? Mas a gente sempre se questiona, né? E durante a história aí da humanidade, sempre houve aí esse questionamento, né? De onde veio tudo isso que nós vemos hoje e tudo que a humanidade já viu? Então, essa parte da biologia, nós estudamos aí as possíveis hipóteses, né? Da origem da vida no nosso planeta. Bom, durante a história aí, nós fomos tendo aí muitas hipóteses que foram surgindo, né? É lógico que nós temos a primeira de todas, que foi a do criacionismo, né? Que é divino. Quando o ser humano ele não tem uma explicação sobre algum evento natural, sobre alguma coisa, é muito natural que eles coloquem a explicação no sobrenatural, né? Então, alguma divindade, alguma coisa sobrenatural é que se encaixa ali naquele momento. O criacionismo, ele prerroga que tudo que existe foi criado, né, por uma divindade, por um Deus. E aí cada povo, cada civilização tem a sua história aí de criação, né? A nossa aqui, judaico-cristã, está lá no livro da Gênesis, né? No Antigo Testamento. Tem lá a história lá de Adão e Eva, o Jardim do Éden, né? Eu acho que todo mundo conhece essa história. Do barro, Deus fez o homem, e depois de uma costela de Adão, Deus fez a mulher, não é? E aí, se você pegar outros povos, outras culturas, cada um tem a sua história sobre a criação, né? Com uma origem divina aí, né? Sobrenatural. Mas isso aqui não é ciência, né? Isso aqui é histórico, né? Exatamente a gente cita porque o criacionismo ele carece de evidências, né? Então não há evidências de uma divindade. Então nós temos aqui no cunho religioso. O que nós temos aqui em termos de ciência, e é histórico, a primeira vez que realmente houve uma explicação foi na Grécia Antiga, né, 354 a.C. Eles deram uma explicação através de uma coisa chamada geração espontânea, ou abiogênese, né? A biogênese ou geração espontânea dizia que alguns elementos inânimos, né, sem vida, tinham uma força vital que gerava espontaneamente vida. Porque os gregos antigos eles observavam a natureza, né? Então na primavera eles viam sapos, né, saindo da lama, rios, lagos, né, que secavam e depois voltavam a ter nas épocas das chuvas, aí, as monções, tinha suas enchentes aí e apareciam peixes do nada. Então eles falavam que a água, a terra, né, o solo, carne em putrefação, tinha força vital que gerava espontaneamente vida, né? E isso eu vou parar aqui um pouquinho para antes de eu falar das outras, porque nós temos um embate histórico aqui, né? Aristóteles surgiu com essa ideia em 354 a.C. E olha, ela perdurou até 1862, gente. Olha só. A história de que a vida surgiu espontaneamente através de alguma coisa inanimada perdurou praticamente 2.000 anos, né? 2.000 e poucos anos. Caiu por terra com Luiz Pasteur aí em 1862. Então, isto aqui são dados históricos que às vezes caem em vestibular, né? O primeiro no iluminismo, né, o primeiro a contestar a abiogênese foi Francesco Redi, que fez uma experiência, né, controlada, né, porque aí já tinha um método científico, em que uma das hipóteses, aí, uma das ideias defendidas pela geração espontânea, pela abiogênese, era que carne em putrefação
que já era inânimos, né, não tinha mais vida ali, ainda tinha uma força vital que gerava vida. Ou seja, saíam vermes, saíam fungos, saiu um monte de organismos dali. Aí Francesco Redi fez esse controle aqui, ó, que é o grupo controle que a gente fala, né, que é o que era observado. Carne em putrefação, né, deixou exposto e fez aqui a sua experiência. Ele pegou a carne em putrefação, só que ele fechou o frasco aqui com gaze. E aí ele estava desconfiado que eram as moscas que depositavam ovos e aqueles vermes, na realidade, era a fase larval desses insetos. E matou a charada, né? Nesse frasco aqui não apareceu nenhuma larvinha para contar a história. E aqui é lógico que após alguns dias apareceram muitas moscas. Mas, nesse momento da história, século XVII, nós temos aí o aparecimento, né? Não é aparecimento, né? O pessoal começou a descobrir um mundo microscópico, né? Através de aparelhos aí com lentes, que hoje nós conhecemos como microscópio, eles descobriram os seres microscópicos, né? E aí tinha aquele embate, tinha uma ala, dos pensadores da época que defendiam a abiogênese e outros falaram que não tem como essa força vital, né? E aí tinha um dos defensores, Needham, esse cara aqui, ó, Needham, esse cara, ele era um clérigo, né? E era muito importante para a igreja naquela época que a abiogênese fosse uma coisa factível, real. Porque, ó, do barro, Deus fez o homem, entendeu? E a abiogênese falava que isso existia, né? Então, o que ele fez? Ele pegou aqui um caldo nutritivo, ferveu, deixou aqui, ó, destampado, né? Um detalhe aqui, ó, destampado, e depois de alguns dias apareceram vários micróbios, né? Lógico, ninguém sabia diferença de fungo, de bactéria naquela época, de protozoário. Apareceram micróbios, tinha vida surgindo desse caldo nutritivo. O que era esse caldo? Caldo de carne, tá? Eles pegavam caldo de carne e ferviam, esterilizavam depois, para provar que não tinha nenhum ser vivo, e depois deixava exposto para a força vital entrar e poder gerar vida. Bom, Spallanzani é um cara que contestou essa experiência de Needham, né? Ele falou, olha, na realidade, esses micróbios podem ter vindo do ar, né? Pode ter tido contaminação após a fervura. Aí o que ele fez? Ferveu, mas deixou tampado, tá? E aí nunca apareceu, tá? Nunca apareceu aqui nenhum micróbio para contar a história. E aí os defensores da biogênese falaram, tem que deixar destampado, porque senão a força vital não entra. Aquela discussão, né? Isso aqui, ó, 1770, 1740, isso aqui perdurou, gente, até 1862. Olha, do Spallanzani até Louis Pasteur desbancar de vez, nós tivemos aí, olha, praticamente 200 anos, né? Aí o que Louis Pasteur fez? Peraí, então tem que ter um caldo. Beleza, vamos colocar um caldo. Tem que ficar estampado. Então o que ele fez? Ele pegou, aqueceu aqui o balão que era de vidro, né? Aqueceu e fez essa curvatura que nós chamamos de pescoço de cisne, tá? O que ele fez? Aqueceu, tá? Condensou o vapor nesta curvinha aqui, ó, depois que esfriou. A água não era um impedimento para a força vital. E aqui, ó, ele deixou destampado. Isso quer dizer o quê? Ele deixou destampado e tampado ao mesmo tempo. Porque essa barreira aqui, ó, com a água condensada nessa curva, não deixaria os micróbios do ar entrarem. E, ao mesmo tempo, a água não seria um impedimento para a força vital gerar vida nesse caldo. Bom, não preciso nem falar que não apareceu nenhum microbinho para contar a história. Só apareceu quando? Quando ele quebrou aqui, ó, né? O gargalo aqui foi quebrado e aí sim, depois de alguns dias já tinha vários micro-organismos no caldo. E aí desbancou de vez a abiogênese, tá? Então isso aqui é histórico, pessoal. E aí vem a pergunta, né? Da onde veio a vida? Se não é por geração espontânea,
Eu tenho a biogênese, ou seja, todo ser vivo surge de outro. Tá, e o primeiro? Lógico que o primeiro foi de forma abiótica, né? Mas eu preciso saber como é que o primeiro surgiu. E aí vem a ciência para explicar. Então, tivemos aí várias hipóteses, né? E uma que mais é aceita é a hipótese de Oparin. Alexander Oparin, 1930, década de 30, 36 para ser mais específico, tá? E fez uma hipótese da evolução química que teria ocorrido no nosso planeta primitivo. Lá há 4,4 bilhões de anos, quando o nosso planeta surgiu. Aliás, fica a dica aqui, tá? Tem um podcast da Fronteiras da Ciência, dá uma olhada lá no Spotify, que fala sobre a idade da Terra. É meia horinha de podcast, mas é muito legal porque eles colocam um histórico de como, desde Newton até o século XX, os cientistas foram investigando, para saber a idade da Terra, né? Então fica lá, ó, Fronteiras da Ciência, tá? Aí você olha lá no cardápio deles lá, tá lá, a idade da Terra, ou medindo a idade da Terra. Muito legal esse podcast. Voltando aqui, vamos lá. A atmosfera primitiva, segundo Oparin, teria esses elementos aqui, ó, gás carbônico, monóxido de dióxido, né? Eu teria nitrogênio na forma de amônia, eu teria metano e muito vapor d'água, tá? Através, né, de alguns catalisadores naturais, né? Por exemplo, tempestades torrenciais, eu teria aí descargas elétricas, né? Eu teria, olha aqui, ó, descargas elétricas na atmosfera, radiação, né? Vinda do espaço, calor, porque o nosso planeta era jovem, era muito, geologicamente falando, ele era muito ativo, né? Esses gases aqui, ó, iriam se combinar para formar moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, tá? Bom, daqui, que é tudo inorgânico, para cá, eu teria que provar, teria que ter alguém provando. E aí, um estudante de doutorado chamado Stanley Miller, tá? Ele resolveu testar essa hipótese. O que ele fez? Montou essa experiência aqui, ó. Montou essa experiência onde ele colocou os gases, tá? Metano, amônia, né? Colocou amônia aqui, colocou metano, gás carbônico, colocou a água lá e aqueceu. Aquecendo, aí passou por esse eletrodo, ou seja, calor e eletricidade, que seriam os catalisadores. Resfriou, né? Passando aqui por um condensador e depois deixou esse sistema funcionando. Aquecia, passava aqui por descarga elétrica, condensava, aquecia e deixou funcionando. Olha, não precisou de muito não, tá? Depois de 8 dias, ele encontrou aqui, ó, aminoácidos. Ele encontrou aminoácidos nessa condensação aqui dele. Cara, isso em 1950, tá? Década de 50 do século 20. 53. Ele conseguiu pela primeira vez formar material orgânico de material inorgânico. Isto era uma revolução na biologia e na química da época, tá? Então, eles conseguiram evidenciar de que através de material inorgânico da atmosfera, com catalisadores, né, como descarga elétrica, radiação cósmica, né, como ultravioleta, naquela época não tinha, por exemplo, camada de ozônio, a radiação comia solta. Calor, né, nosso planeta era muito quente, e aí você teria esses catalisadores juntando esses elementos, formando material orgânico. Pronto, conseguiram provar de que isso seria possível, tá? Então, essa hipótese é a mais aceita, tá bom? Tudo bem, gente? Então, agora a gente vai ver como que de aminoácido nós temos a primeira célula surgindo, né? Que aí vem a questão. Primeiro eu preciso provar a material orgânico e aí depois eu preciso provar a primeira célula. Então, agora a gente precisa saber, né? Como que de material orgânico surgindo de forma espontânea, nós teríamos aí
as primeiras células, né? Bom, a evolução química tem aí como prerrogativa de que as moléculas orgânicas simples, elas naturalmente elas se agregam formando moléculas mais complexas, né? Então, por exemplo, aminoácidos podem formar base nitrogenada, né? Glicídio simples pode formar glicogênio, né? Ácidos graxos. E aí eu teria o quê? Moléculas mais complexas surgindo. Então, proteínas que são moléculas bem reativas, tá? E isso era arrastado tudo para os oceanos primitivos. Então, com o resfriamento dos oceanos, nós teríamos o quê? Um caldo nutritivo, né? Nos oceanos primitivos. Então, esse oceano e o caldo primordial, na verdade, eram várias moléculas orgânicas reagindo, né? E aí você teria moléculas replicativas surgindo. Por exemplo, uma molécula de RNA. Então, o RNA possivelmente foi a primeira molécula replicativa. Mas, antes dessa primeira célula ter surgido, possivelmente o que aconteceu aqui foi o surgimento de estruturas conhecidas como coacervados. Então, vamos fazer uma recapitulação dessa evolução química proposta por Oparin. Tá? Na atmosfera primitiva, ela era rica em amônia, metano, gás carbônico, né? Nós tínhamos aí catalisadores, né? Calor, radiação cósmica, nós tínhamos a eletricidade, formando, a partir desses elementos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, nós teríamos aí moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, né? Isso foi provado por Miller, naquele experimento lá na década de 50. E hoje, evolução na nossa tecnologia, né, a gente sabe que é possível, sim. A gente monta muitas moléculas orgânicas em laboratório, né? A gente monta RNA, DNA, proteínas, enzimas. Então, hoje a química orgânica evoluiu bastante nos últimos 80 anos, tá? Proteínas, ácidos nucleicos, lipídios em meio aquático, eles se agregam e formam essas estruturas chamadas de coacervados. Isso aqui é um coacervado, pessoal, visto ao microscópio, tá? Parece uma célula, né? Quando você faz um coquetel de material orgânico e coloca na água, naturalmente, ele acaba formando essa estrutura aqui, O lipídio fica na borda, isolando do meio, né? E a água com o material orgânico fica agregado aqui. Então, os coacervados, eles seriam assim como se fosse um primeiro esboço do que seriam células, tá? Quando que passou a ser célula? Quando essa estrutura passou a ter um RNA, vou voltar naquele slide, tá? Passou a ter um RNA e ele reagiu com o coacervado, replicando toda a estrutura. Então, o RNA é uma molécula reativa, e é o que a gente precisava nesse momento, ter metabolismo, e ao mesmo tempo replicante. Então na biologia, a gente cita o mundo de RNA. O mundo de RNA é o nosso mundo aí há 4 bilhões, 3,8 bilhões de anos, quando nós tínhamos muito RNA reagindo, tá? E se replicando. Quando ele passou a ficar incorporado em um coacervado, você passou a ter aí a primeira célula, né? O ancestral de todos os organismos. E aí, por evolução química do RNA, nós possivelmente teríamos tido aí o surgimento de um DNA, né? Então, o DNA possivelmente ele é posterior ao RNA. Agora, estas primeiras células, que nada mais são do que uma evolução química a partir de coacervados, existe aí a hipótese, né? Se ela era a primeira, lógico, era procariótica, ela era anaeróbica, porque não tinha oxigênio na atmosfera, né? Mas aí fica a questão. Será que ela era heterotrófica ou era autotrófica, né? A primeira hipótese, pessoal, é que ela era heterótrofa, ou seja, o primeiro organismo era heterótrofo. Mas isso não ficou, era mais lógica, carecia de mais evidências, tá? Então, o que eles falavam? Que os primeiros organismos, eles eram
heterótrofos. Por quê? Porque tinha muito material orgânico nos oceanos primitivos. E eles eram muito simples. Ou seja, os mecanismos enzimáticos para produzir material orgânico são muito complexos. E esses primeiros organismos eram extremamente simples, tá? E aí, com a disponibilidade de material orgânico se formando por meio bilhão de anos, né, na atmosfera, é mais lógico você se alimentar do que você produzir. Mas é aquilo que eu falo. Na biologia, na ciência, qualquer ciência, a gente precisa de evidência, tá? E aí as evidências começaram a surgir a partir da década de 60, quando surgiu uma coisinha linda chamada quimiossíntese, que até então era totalmente desconhecida. A quimiossíntese é um processo extremamente simples, então desbancou aquela complexidade enzimática necessária. É um processo extremamente simples, que pode acontecer até de forma abiótica, tá? Em rochas que tenha ferro aí, cobre, tá? A quimiossíntese é realizada por bactérias, que é o ser mais simples que existe hoje. Através de reações químicas, ocorre uma liberação de energia e a síntese de material orgânico, de forma quase que espontânea, assim. Então, é um processo muito simples, não requer muita complexidade metabólica, tá? E a gente tem as evidências, que seria o quê? Olha só, se o primeiro era só heterótrofo, eles só comiam, quebrava, a gente teria uma elevação gradual de CO2, tá? Só que isso não está sendo evidenciado, porque se você produz material orgânico, você retira carbono da atmosfera. E na hora da fermentação você quebra e libera, então fica o ciclo fechado aqui, né? É isso que eles estão tentando evidenciar. Essa hipótese autotrófica hoje é a mais aceita, porque tem mais evidências, tá? Então, os primeiros organismos, possivelmente, tá? Porque são hipóteses, eram autotróficos, tá? Quimiosintetizantes, realizavam a produção de ATP, né? A fermentação, porque eram anaeróbicos. Depois de 1 bilhão de anos, surgia a fotossíntese, que aí pegava energia de fótons, né, eletromagnética. Só aí que eu teria o oxigênio sendo liberado. E aí a respiração aeróbica surge. Quando que surge, professor? Surge mais ou menos há 1 bilhão de anos, que é quando começou a ter oxigênio na atmosfera. Então, de 4,5 bilhões de anos para 1 bilhão de anos atrás, nós não tínhamos atmosfera com oxigênio. Era uma atmosfera redutora. De 1 bilhão para cá, começou a sobrar oxigênio e aí ela passou a ser oxidante, que a gente fala, né? Então começou a ter o surgimento de seres aeróbicos, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a hipótese mais aceita. A evolução química, através da atmosfera primitiva, teria tido aí alguns catalisadores, material inorgânico formando orgânico. Os materiais reagem, né, formando estruturas mais complexas e variadas, formando coacervados nos oceanos aí primitivos, a Terra esfriando, né? A Terra aí geologicamente estabilizando, os continentes aí, ou continente se formando, possivelmente era um. Você teria aí os oceanos aí com muito material orgânico reagindo, né? Formando coacervados. Quando esse coacervado se replicou, possivelmente com RNA, você teria aí a primeira célula. Essa primeira célula era totalmente anaeróbica, né, porque não existia oxigênio. Você teria oxigênio só depois do surgimento da fotossíntese, tá? Esse primeiro organismo, ele era muito simples, possivelmente procarionte, né? Anaeróbico. Agora, ele era heterótrofo ou autótrofo, né? Então tem essas duas hipóteses aí que um dia a gente vai bater o martelo, porque as evidências é que vão nos demonstrar, tá bom? Então era isso, pessoal, que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado aí da aulinha, tá? Sobre a origem da vida. E aí, qualquer dúvida é só deixar aí que a gente vai responder, tá bom?
Beijinho no coração e biologia linda. Tchau.